Meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor com uma grata satisfação. Estamos estudando as obras do espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e escolhemos para começar a obra Primícias do Reino. Estamos esmiuçando a cada vídeo, capítulo a capítulo dessa obra maravilhosa que mergulha na atmosfera do cristianismo primitivo, através de uma pesquisa preciosa que Amélia Rodrigues faz no mundo espiritual, na biblioteca do mundo espiritual, sobre o Evangelho. Então ficamos aqui cismando sobre essas referências bibliográficas que ela traz, visto que no mundo espiritual sabemos que os livros têm vida, têm cor, têm som, e há uma vivacidade ao penetrar nesses ensinamentos, uma coisa surreal, e que Amélia Rodrigues traduz para nós pelo intermédio de Divaldo Franco, fazendo uma descrição minuciosa, ajudando-nos a mentalizar essas cenas da época de quando Jesus habitou entre nós. Então é uma leitura muito auspiciosa e que nos causa muito júbilo de estar aqui despretensiosamente compartilhando com os amigos, esperando sinceramente que seja de alguma sorte útil. E no vídeo de hoje nós vamos esmiuçar o capítulo 2, intitulado O Precursor. Como dissemos a Lures, cada capítulo de Amélia Rodrigues versa sobre uma temática essencial. E a temática desse segundo capítulo é a história de João Batista, o precursor de Jesus. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. E é interessante também porque Amélia Rodrigues, na sua nota de rodapé, coloca algumas referências ao Novo Testamento, a fim de que nós possamos estudar em conjunto. E em especial, falando sobre João Batista, ela faz as referências Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 17, capítulo 11, versículos 3 a 15 e capítulo 14, versículos 1 a 12. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8, capítulo 6, versículos 14 a 29 e no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 20 e capítulo 9, versículos de 7 a 9. E também João, capítulo 1, versículos 19 a 37, capítulo 3, 27 a 30. Então, dito isso, vamos começar. Na realidade, a temática não é exatamente sobre a vida de João Batista. Há uma obra, Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, também no capítulo 2, que ele fala um pouco sobre a história de João Batista, ainda criança, junto com Jesus, e que ali ele partiria para ser o precursor, alimentando-se de gafanhoto e mel nas estradas rudes, nos desertos escaldantes. Ele converte a sua bravura e coragem para proclamar a verdade que abriu espaço para os ensinamentos de amor de Jesus. Mas aqui nós não estamos falando do início ou das primícias, do que antecedeu essa missão de João Batista. Aqui nós estamos falando na execução. Tanto que Amélia Rodrigues inaugura o capítulo dizendo assim: a porta abriu, rangendo em ferros gastos, e uma figura grotesca assomou a soleira, erguendo o alfange brilhante de encontro ao retalho ao luar, que invadira a estreita cela. Ou seja, nós temos a cena de uma cela imunda que está sendo banhada pela luz do luar. Quem está nessa cela? João Batista, que foi preso. E de repente a porta abre, o carcereiro abre a porta e um alfange, uma foice, aparece refletindo a luz do luar. E ali seria o sacrifício de João Batista, a morte de João Batista, morto decapitado. Então, aqui Amélia Rodrigues narra essas cenas por trás que antecederam a cena da decapitação de João ou da sua execução.
João estava preso numa fortaleza localizada em Maqueiro, na Pérea, num lugar alto, sombrio, e já estava nesse local há cerca de 10 meses de doloroso sacrifício. Ele não houvera recebido flagícios ou açoites vergastadas, não sofrera suplícios, mas logicamente uma prisão amargurosa constrangia o seu ânimo bravo, corajoso, e ele acabava mergulhando em profundas meditações. No cativeiro, ele nutria o arrependimento e a amargura por ter sido injustamente preso sob nenhuma justificativa plausível e sofria esse amargor da punição indébita. E ele costumava repetir que ele não era o Cristo, mas vinha para o Cristo, antecedendo-o. E aí Amélia Rodrigues vai transcrever esse diálogo, quando João diz assim: não sou o Cristo, mas fui enviado apenas como seu precursor. Quem tem a esposa, esse é o esposo. O amigo do esposo que o acompanha alegra-se intimamente quando ouve a voz do esposo. Quem tem a esposa, ou seja, quem carrega, né, a mensagem divina, quem tem a lei divina dentro de si, quem tem essa comunhão indissociável com a lei divina, este é o esposo, Jesus, o noivo da humanidade, né, que vem para este festim de bodas com a humanidade. E a humanidade, tal qual a parábola do festim de bodas, os convidados foram chamados pelos servos do rei, mas não quiseram ir ao casamento, né? Retratando a humanidade que parte para as fugas mundanas, vai para o trabalho, para a casa de campo, para os divertimentos, mas não atende ao chamado real. E aí continua Amélia: convém que ele cresça e que eu diminua. Então João, desde o início, ele tem plena noção e lucidez com respeito à sua participação na construção do reino divino. Ele seria o precursor, seria aquele desbravador que abriria os caminhos para o Cristo vir, tal a sua coragem, o seu desejo de disciplina, de justiça, porque aquela era uma época bastante complicada em termos de desregramentos morais, em termos inclusive do politeísmo, de adoração a diversos deuses, de mistura de paganismo com crenças religiosas, em que a lascívia, a promiscuidade, o adultério e todos esses outros desregramentos pululavam por toda parte. Então não havia este sentido de justeza e de disciplina, de ética, de essência familiar, pelo menos não em sua maioria. E João Batista sabia que em algum determinado momento ele precisaria passar pela prova, pelo testemunho. E ele aguardava aquele momento de ânimo firme e forte, sempre absorto em profundas meditações. E é bonito que Amélia Rodrigues vai dizer: se muitas vidas ele possuísse, de uma só vez daria a todas pelo direito de proclamar os dias de justiça que se avizinhavam, a invectivar a degradação dos costumes. E é interessante porque no primeiro livro de Reis, quando a gente fala ali sobre a história de Elias, a gente tem exatamente essa notícia, né, que Elias era um grande desbravador e era um profeta que cultivava esse tipo de preleção, falando sobre a lei de Deus e a necessidade dos bons costumes, né, desses atos disciplinares sobre a vida das pessoas. Então João Batista houvera se acostumado a fazer a sua peregrinação no deserto, sempre se alimentando frugalmente, numa vida asceta, na vida que rechaça os prazeres, os mais diversos, alimentando-se de gafanhotos e de mel silvestre, dormindo pouco, dormindo mal, sem preocupar-se muito com as suas próprias necessidades, apenas saindo em prol dessa propagação dos bons costumes. E ele sentia interiormente que aquela era, enfim, a hora do testemunho, que ela havia chegado. E é interessante porque todas as cenas da sua vida, elas são revestidas de um tom muito especial. Primeiro que João Batista veio sem que seus pais pudessem esperar. O anjo dos céus apareceu a Zacarias
e disse: Zacarias, as suas súplicas e a da sua esposa Isabel foram atendidas. Vocês receberão um filho de Deus. Deverão batizá-lo com o nome de João. Ele será para vós um motivo de alegria, porque ele será grande perante os olhos do Senhor. Depois, assim como o profeta Elias, ele segue para o deserto, vivendo essa vida asceta, com a pele de camelo no corpo e em volta da cintura um cinto de couro, sempre aproveitando essas andanças pelo deserto para mergulhar a sua mente em profundas meditações. Ele se sentia aquele que deveria lavar as impurezas da humanidade, como se fosse alguém fazendo a asepsia do mundo para receber a semente divina trazida pelos ensinamentos do Cristo. Ele era o fogo purificador da verdade, o sinal da vida eterna. E aí Amélia Rodrigues vai nos lembrar: havia quase 5 séculos que a boca profética houvera se calado, e uma preocupação geral dominava todos aqueles corações. Amélia também se lembra de narrar a cena célebre que João batiza o próprio Jesus, quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu dizia: após mim vem um homem que é maior do que eu, porque ele existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para o tornar conhecido em Israel, é que eu vim com o batismo de água. E naquele momento, todas essas recordações vinham à mente de João Batista. Na cela infecta, na cela imunda, sozinho, ele, num átimo de segundo, rememorava todos esses acontecimentos célebres. E mais uma vez, no seu interior, na sua consciência, ressoava aquela doce voz dizendo assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O suor começava a correr abundantemente. Era a hora do testemunho. Em momento algum, ele pensava em dar um passo atrás, em desistir. Iria seguir com coragem até o fim. O seu espírito não acalentava ilusões. Ele houvera sido forjado à custa do sofrimento, do sol escaldante do deserto. Sabia que aquilo era necessário, que aquele era o momento. Estou pronto, disse ele. Cai de joelhos perante o seu algoz. Curva a cabeça para baixo. Fecha os olhos e, num só golpe, a sua cabeça é decepada. Tal qual Elias, no Monte Carmelo, que pede a cabeça dos profetas do santo Baal. Agora, João Batista, também decapitado, houvera retratado perante a lei. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 40. Vou ler. Elias lhe disse: prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam. Elias fê-los descer para perto da torrente do Quizon, e lá os degolou. E mais tarde, Jesus repete, esclarecendo a multidão: desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus sofre violência, e os homens violentos a tomam de assalto. Porque todos os profetas e a lei, até João, vaticinaram. Ele, porém, se o quiserdes aceitar, é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Provando que João Batista de fato é o Elias reencarnado. Agora nós precisamos analisar um pouco a conjuntura na qual houve esta morte de João Batista. Está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 3. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela
instruída por sua mãe, lhe disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convívos presentes, ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. E Amélia Rodrigues narra essa cena com tintas especiais. Diz que, de fato, era aniversário de Herodes Antipas e ele estava ali dando a sua festa, quando de repente Salomé, que era filha de Herodíade, com Filipe, começa a dançar com volúpia e luxúria e a encantar todos os presentes. A dança misturava rituais religiosos e pagãos e era também lasciva. Antipas, já bêbado, entorpecido pelo vinho e por sentimentos de sensualidade, quase febril, exclamou para a menina: pede-me metade do meu reino e toderei. E ela, atordoada, também envolvida por aqueles sentimentos de sensualidade e de lascívia, pede aconselhamento à sua mãe, Herodíade, e a sua mãe lhe diz: pede-lhe a cabeça de João. A menina empalidece e ela insiste: pede e eu te darei o que quiseres. Esse João ousou desmoralizar-me diante da ralé e perante o próprio rei, que acovardado e do meu supersticioso não teve altivez de o punir, degolando-o com severidade para servir de exemplo. Limpa-me o nome, não apenas peço, mas o exijo. Por isso, Salomé pede a Antipas, Herodes Antipas, a cabeça de João Batista. Ele, esta cara, empalidece porque temia o Batista, porque ele era aclamado pelo povo, autor de diversos prodígios. E a menina insiste, e aos presentes ali também: dá-lhe a cabeça do Batista, ou temes ofertá-la? E então ele chama o sicário e manda decepar a cabeça de João. E aí Amélia Rodrigues vai narrar: a lâmina prateada cortou o ar e num baque surdo a cabeça do precursor rolou no piso de pedra. Elias resgatava o crime cometido às margens do rio Quizon, quando mandara decepar a cabeça dos adoradores de Baal, e livre, tarefa cumprida, ascendia agora rumo aos cimos. O silêncio que o precursor fizera ensejava a audição do Messias por toda a terra numa nova era. Ou seja, a verdade, a disciplina, o ar desbravador. A coragem de João houvera aberto os caminhos a fim de que Jesus proclamasse a sua mensagem de amor por toda a humanidade. É isso, meus amigos. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir.